Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração, amém? Amém, seu Florisvaldo? Vamos na quinta-feira também, yes! É isso aí! Mateus 6, a partir do verso 19. Eu vou ler na versão Nova Almeida Atualizada, NAA. Mateus capítulo 6. Aleluia. Mateus 6, 19 em diante. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, quão grandes serão tais trevas? Que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso digo a vocês, não se preocupe com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, ou com o corpo, ou com o que irão se vestir. Não é a vida mais que o alimento, nem o corpo mais do que as roupas. Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E porque se preocupam com o que vão vestir, observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas. E o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Pai, te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, te louvamos pela tua presença, te louvamos porque o Senhor está aqui e porque o Senhor deseja ministrar nosso coração a respeito, ó Deus, de princípios e valores do teu reino que são importantes para a nossa vida. Deus, ensina-nos nesta noite, cada lar aqui representado, que a pessoa que entrou aqui hoje possa ser tocada pela tua palavra, entendendo, ó Deus, o porquê estamos aqui hoje e como devemos sair deste lugar. Que teu Espírito tenha liberdade para mover, para transformar, para trazer consciência, para nos fazer refletir nossa vida, para abrir nossos olhos, nosso entendimento, nosso coração,
para compreender as verdades da tua palavra. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Diga o seu vizinho aí, Deus tem algo para você nesta noite. Amém? Mas fale para ele assim: não me atrapalhe agora, não quero ouvir a tua opinião. Que tem gente que na hora da um dia Deus falou comigo, irmão, agora não é para você falar o que Deus falou com você. Amém? Depois em casa você fala assim: ó, querida, Deus falou naquele texto, falou diferente. Amém? Deus tem muita sabedoria nesse lugar, amém? Ué. Sabedoria não está em uma só pessoa, ela está distribuída nesse ambiente. E nós temos que receber e trocar, em vez em quando, aquilo que recebemos da parte do Senhor. Irmãos, quando Jesus veio ao mundo, muitas pessoas entendem, tem uma percepção errada da missão que Jesus veio realizar. Preste atenção no que eu estou falando. Tem muita gente que pensa que a missão de Jesus se resume ao que ele fez na cruz. Se a missão de Jesus fosse resumida apenas naquilo que ele fez na cruz, irmãos, muita coisa ficaria para trás, não estaria acontecendo hoje, se Deus não enviasse o seu Filho para fazer algo também tão importante quanto a obra da cruz. A obra da cruz é a consumação de um projeto divino. Diga assim: Jesus veio para estabelecer um projeto divino. Amém, irmãos? Jesus tinha um propósito, Deus mandou Jesus com um propósito. E no final do propósito, era necessária a sua morte. E obviamente a sua ressurreição, porque se tivesse morrido e não ressuscitado, vã seria a nossa fé. Ele morreu, ressuscitou, terceiro dia, foi assunto ao céu e está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Mas a missão de Cristo não se resume apenas à cruz, senão nós teríamos apenas o registro da cruz. Nós temos o registro desde o início do ministério dele até o final. Irmãos, e é nesse contexto que está a manifestação do projeto divino. E muitas pessoas olham para apenas o Cristo crucificado, e eu estou chamando a sua atenção hoje para dizer que o Cristo crucificado é a revelação máxima do amor de Deus por nós. Portanto, Deus espera que nós também entendamos a mensagem que Ele trouxe em vida, antes da cruz, com seus discípulos, com as multidões, e em todo o tempo, aproximadamente 3 anos e meio, realizando o seu ministério. Antes do seu batismo, nós sabemos muito pouco daquilo que Jesus foi. Muito pouco. Dos 12 aos 30, nós não sabemos nada. E eu digo que tenho uma curiosidade até interessante para saber, E creio que não é só eu não, muita gente tem interesse. Mas eu gostaria de dizer para você que qualquer prescrutar aí é perda de tempo. Se fosse importante, estaria escrito. Por quê, irmãos? Porque o que foi revelado é o que importa para nós, o que não está revelado não é importante. Então é importante você entender que no momento que Jesus foi batizado e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, iniciou um processo de manifestação do projeto divino na pessoa de Cristo. E ele então inicia o seu ministério no poder do Espírito Santo, e a partir de então inicia a construção de um projeto divino. Alguém aqui se lembra qual é a primeira mensagem que Jesus lançou?
fazer a pergunta. Alguém se lembra qual foi a primeira mensagem que Jesus anunciou após a tentação no deserto? Quando ele saiu, ele iniciou o ministério. Qual foi a primeira mensagem? Ok? Vamos lá? Vamos para a Bíblia? Marcos 1, 14 e 15. Amém? A gente vai para o telão, se quiser anotar, anota. Ok? Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia pregando o evangelho de Deus. E dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Coloca lá Mateus 4, 17. Mateus 4, 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Em outras traduções diz assim: é chegado a vós o reino de Deus. Ok, irmãos? Então, o que Jesus veio fazer? Ele veio estabelecer o reino de Deus, ou alguém possa dizer, em Mateus você vai ouvir falar, o reino dos céus. Jesus vem estabelecer um novo reino, um novo estilo de vida, uma maneira diferente de se viver, aonde os padrões que se vivem até então precisam ser deixados de lado para viver agora de uma maneira diferente. Quando Jesus fala arrependam-se, ele está falando, o trilho de vocês está errado. Vocês precisam mudar a vida de vocês, o estilo de vida, a forma de falar, a forma de olhar, a forma de pensar, a forma de viver, porque o que vocês vivem não se enquadra mais no projeto divino. Não encaixa. Não dá para servir a Deus vivendo do mesmo jeito. Tem que viver de uma forma a agradar aquele que nos criou, que nos salvou, que nos redimiu, que nos santificou e que nos anunciou a vida eterna. Amém, gente? Mas, pastor, o que é esse reino? O reino é um estilo de vida, é uma maneira de viver diferente. Amém? O que você fazia antes, você não pode mais fazer. Pastor, mas como é que eu vou saber? Conhecendo Jesus. Amém? Não tem outra maneira de você conhecer o reino se você não conhece Jesus. E tem que conhecer muito bem. Porque ser religioso é a coisa mais fácil que tem. É só entrar numa igreja, sorrir para o pastor. Amém? Amém, gente? Sorrir para o pastor. Dá um sorriso, pastor. Né? Cumprimenta o diácono. Faz uma boa ação para um pobrezinho da igreja. Pronto, você já é um religioso. E ainda se acham, não, eu estou fazendo bem aqui, achei um cara pobre para ajudar. Isso não é reino de Deus. Em Deus, permitir que o seu coração de pedra seja arrancado e Deus coloque dentro de você um coração de carne. E é um processo, porque ninguém gosta de mexer no seu coração, não é, gente? Tem alguém aqui que faz assim? Não, Deus pode pegar e levar. A gente mente bem, né? Menos para Deus.
Menos para Deus, porque Deus sabe o quão duros nós somos, o quão difíceis nós somos. Como diz a Rosângela, se Deus fizesse tudo de uma vez, não ia suportar. Por isso que Ele olha para nós e tem paciência. Diga para o seu vizinho, você dá trabalho para Deus, hein, irmão? Você dá trabalho para Deus, hein? Meu Deus, como você dá trabalho. Amém, irmãos? Quantos querem saber parâmetros do novo estilo de vida? Amém, irmãos? Quer ver? Quer ouvir? Vamos para a Bíblia, amém, irmãos? E outra, tem que ouvir Jesus, não é ouvir o pastor Lael, é ouvir Jesus. Porque se a gente ouve homens, esses homens podem já estar manipulados. Irmãos, e aí é que entra o esquema. Você precisa ouvir Jesus e permear sua vida com Jesus, porque não dá para agradar todo mundo, não dá, é impossível. Cada um vai fazer uma religião para si, e aí o inferno vai se estabelecer. Então a gente tem que amar o irmão, compreender o irmão, aprender as diferenças e andar com Jesus. Amém? Vamos lá, Lucas 9, de 1 a 6, Jesus anda um tempo com os discípulos, caminha com eles um tempo, e chega uma hora, ele fala assim, agora chegou a hora de vocês começarem a trabalhar, amém? E aí, ele convoca os 12, e fala o quê? Dá autoridade e poder para os demônios, e sobre os demônios e para curar as doenças. Pode colocar o verso 2. Olha lá, também os enviou a pregar o reino. O que é o reino de Deus? Qual palavra que eles pregaram? Livro de Salmos. O livro de Salmos ou o livro de Gênesis? É daí? Não, pastor, eu acho que ele pregou Jó, porque eu gosto de Jó. Aí você vai perguntar para outro irmão, não, eu acho que foi o livro de Provérbios, porque Deus, Jesus é sábio, né? O outro vai falar, não, eu gosto, acho que foi Eclesiastes, porque Jesus era meio doidão. Não, meu irmão, eles pregaram o evangelho do reino, o evangelho que eles tinham aprendido com Jesus até o dia que Jesus mandou eles correr. Ok? Olha os conselhos que ele dá. Isso aqui é uma quebradeira para nós, tá? Presta atenção, verso 3. Ele disse, não leve nada para o caminho. Nem uma mochila, pastor, nem uma mochila. Nem mochila. Tem gente que quer levar mochila, né? Mochila é pesado. Jesus deu um conselho bom aqui, mas tem gente que complica o caminho. Quer levar mochila, quer levar desodorante, quer levar, né, não é que é? Repelente, e aí começa a complicar o caminho. Você vai entender daí que eu estou falando. Não leve nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, né? Vocês também não devem ter 2 túnicas, uma blusa tá bom. Lá é frio, gente, lá neva no inverno, neva. Leva uma túnica, tá bom? Legal. Na casa que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. 5. E onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Amém? Eu sempre, quando olho nesse texto, eu falo assim, Adilson, o que é que nós perdemos no meio do caminho? Porque eles saíram, né? Eles saíram, já foram com a mão na frente, outra atrás, sem dinheiro, com a cara e com a coragem, né? E Deus começou a usar eles. Amém? Eu quero dizer para vocês, o reino de Deus está estabelecido em Cristo e foi estabelecido há 2000 anos atrás, aproximadamente. E ele não está restrito a uma denominação, a uma igreja, a qualquer que seja. Você
pode ser um instrumento nesses dias do reino de Deus, uma testemunha. Você não pode esperar pelos outros. Diga para o seu vizinho aí, não me atrapalhe, não me espere por mim. Não, o dia que Deus começar a usar a minha mulher, então aí eu vou começar a ser um instrumento. O dia que Deus fizer descer lá em casa, me der uma ordem, aí eu vou começar a pregar o evangelho. Sabe o que me entristece? Presta atenção. Tem pessoas aqui nesse auditório, se Deus colocar uma pessoa para você pregar o evangelho, você não consegue nem explicar o evangelho para ela. E digo isso com muita tristeza. Você vai pregar, vai falar da sua igreja, você vai falar que você adora, que você canta, que você louva, mas você tem dificuldade de compreender o evangelho, o que é a graça de Deus, o que é ser justificado, o que é obra, o que significa a obra vicária de Cristo na cruz. Não sabe nem o que é, vai falar vicária, então o pessoal já, pastor, não tem uma palavra mais fácil aí? O mundo hoje precisa de homens e mulheres, e eu digo para você que esses homens e as mulheres estão aqui dentro. 3 amém? Vou dar a segunda repescagem. Essas pessoas que Deus quer usar estão aqui dentro. Pessoas que saibam pregar o evangelho, sabem abordar uma pessoa e falar assim: ó, Jesus te ama, Jesus morreu por você, Ele tem um plano na sua vida, e começa a ter uma conversa. E a conversa não é uma conversa minha, é uma conversa que tem Bíblia nela, tem que ter Bíblia, porque Deus não respalda a minha palavra, Deus respalda a palavra dEle. Há muito tempo atrás, vou contar uma experiência aqui, essa aqui é bom que vocês entendam. Há muito tempo atrás, um cara e uma menina, ela era da igreja e ele não, foram fazer um curso de noivo na igreja. Ele acha que ele sabia, mas ele caiu na rede sem ver. Porque naquele curso de noivos, eu citei na vida dele, na alma dele, eu plantei na alma dele, no mínimo, uns 300 a 400 versículos da Bíblia. E ele não percebeu. Porque Deus só vai respaldar a palavra dele, não o que eu penso, que eu acho. Deus vai respaldar o que você semeia da palavra dele. Ele zela pela palavra dele, ele defende o que ele diz. Seu blá blá blá, ele não está nem aí com as suas opiniões. Deus só vai respaldar aquilo que ele escreveu. E a pessoa pode não estar entendendo nada, não importa. Você precisa conhecer a palavra de Cristo, porque é ela que é poderosa para quebrar grilhões. Pode levar 1 mês, pode levar 2, pode levar 1 ano, pode levar 7 anos, mas ela vai produzir aquilo para o qual ela foi destinada. A coisa mais valiosa nesta vida é você participar do reino de Deus. Eu pensei que eu era inteligente, mas quando encontrei Cristo, eu vi que eu era um tonto, porque eu não sabia nada dele.
eu sabia de história bíblica, eu sabia de muito conhecimento da Bíblia, mas eu não conhecia a palavra que transforma o homem. E a partir daquele dia, eu falei, a partir de hoje eu vou conhecer esse negócio, de perna para cima, de perna para baixo, de lá e para cá, da onde vier eu quero conhecer esse negócio. E quando eu abrir a minha boca, as pessoas não vão saber, mas eu vou estar semeando nelas, não a minha ideia, mas a ideia do cara que fez você. Você funciona? Funciona o coração aí? O rim, o fígado, tudo direitinho. O cara que fez você, deixou uma palavra para você andar bem, ser feliz, ter um bom casamento, ser um bom pai, uma boa mãe, ser um bom homem, um trabalhador. Ele fez tudo. Tudo. E o que a gente faz? A gente é bom naquilo que faz. Naquilo que dá dinheiro, a gente fica bom. Naquilo que dá dinheiro, a gente é especialista. Mas naquilo que pode mudar o marido, o filho, o vô, a avó, a mãe, aqueles que estão indo para o inferno, e você está vendo indo para o inferno, e você senta na mesa deles, conversa com eles, e não transmite nada de Jesus, fala de governo, fala de política, fala de um monte de baboseira, até discute, até fica nervoso, é ou não é? É isso aí. Mas não fala aquilo que pode transformar. E vamos vivendo, somos felizes. Que reino você faz parte? Qual reino que você faz parte? Eu faço parte, eu sei daqui que reino eu pertenço. Eu sei. Eu sei qual palavra sai dos meus lábios. Eu sei qual espírito me move. E as pessoas ficam, de onde veio isso aí? Veio de lá, da fonte. Que reino você representa? Que palavra sai da sua boca? O que você fala diz quem você representa. Suas palavras, como disse Jesus, pelas suas palavras serás justificado, pelas suas palavras serás. Alguém arrisca terminar o versículo? Condenado. Que glória tem? Nenhuma, irmãos. Nenhuma. Quanto mais eu anuncio Cristo, mais eu estou glorificando quem? Aquele que me salvou. Aquele miserável programador de computador que não queria nem conversar com as pessoas. Quanto menos conversar, melhor. Conversar atrapalha ou não atrapalha? Atender telefone não atrapalha? Música ambiente atrapalha? Tudo atrapalha meu trabalho. Esse era o Lael. Quanto menos conversar comigo, mais eu produzo. Onde Deus me colocou, Rodrigo? Num lugar que eu tenho que conversar com as pessoas. Quem ama a sua casa e o seu silêncio? A Rosana sabe como eu gosto do silêncio. Ela gosta de conversar. Vamos lá na frente comigo conversar. Em casa tem um quieto e um conversador, né? Sempre tem um que completa o outro. Graças a Deus que é assim, né? Mas eu sou o cara que gosta do silêncio, gosta de ficar no meu canto. Não, deixa eu em silêncio, né, Ailton?
Deixa no meu canto. Onde você está? Estou na caixa do nada. O que tem na caixa? Não tem vaso de flor, tem nada, não tem quadrado. Mas, gente, Deus fala assim, não, eu tenho um plano, eu tenho um propósito, eu tenho um plano, eu quero chamar você, eu quero designar você para um projeto. Eu sei que nesse mundo você não vale nada, mas no meu mundo você vale muito, porque atrás de você vai vir um monte de gente. Quanto mais você se compromete com o reino, quanto mais você compartilha a palavra, quanto mais você se enche de Deus, mais se você se permite ser envolvido pela graça, pelo movimento de Deus, mais Ele vai te usar. Mas irmãos, isso é um derramar da vida, porque se você não derrama a sua vida, o milagre não acontece. Quanto mais o morrer de Deus estiver em você, mais a vida e a glória de Deus irá se manifestar. Quanto mais você se entrega, quanto mais você decide dizer, nada é interessante a não ser o reino de Deus. Irmãos, em qualquer momento, em qualquer hora, é hora. Como diz o apóstolo Paulo, aproveitar as oportunidades. Nós temos que aproveitar as oportunidades. Porque pessoas estão indo para o inferno ao nosso lado. E a esperança delas, a única esperança delas, é você. É você. Mateus 5, 6 e 7. Irmãos, é um baita de um sermão. Ok? No início da minha experiência com Deus, meus primeiros passos com Jesus foram Mateus 5, 6, 7, lendo todo dia, uns 3 meses, eu ganhei Mateus 5, 6, 7, num livretinho pequenininho, colocava no bolso, a qualquer instante de descanso da minha vida, eu tirava o negócio e ficava ali, Mateus 5, 6, 7, primeiro, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O texto que nós lemos hoje, buscai primeiro o reino de Deus e a sua... O que é essa justiça? Alguém pode me falar o que é essa justiça? Valquíria, o que é essa justiça? De que forma a justiça se manifesta na sua vida? Como é que você explica para uma pessoa? O que é essa justiça? Buscar em Deus e a sua justiça. Muita pensou que essa palavra justiça hoje nos leva a pensar em quem? Juízes, não é? Amém, gente? Em leis, é ou não é? No português, a palavra justiça está atrelada ao quê? Inocente, culpado, é ou não é? A justiça foi feita, né? A verdade se estabeleceu, e a gente sabe que existe uma verdade, a outra verdade e a outra verdade, né? E nem sempre o juiz descobre qual é a verdade certa, amém, gente? Agora, o reino de Deus tem a sua... Qual é a justiça? Qual é a justiça que Jesus está querendo fazer notório aí? Que justiça que é que eu tenho que propagar? Irmãos, essa justiça é quando você leva uma pessoa a entender que ela está perdida e que Jesus fez justiça por ela na cruz, e ela compreende isso. E ela se rende a Cristo por causa da justiça e do amor de Deus, porque a justiça de Deus é a justiça que salva.
É a justiça que liberta, é a justiça que cura, é a justiça que transforma. Não é a justiça que enquadra o cara, que põe na prisão, não, é a justiça que tira o cara da prisão, do pecado, das garras do diabo, e levanta o cara e traz ele para uma nova vida, aonde aquele cara tinha costumes, pecados, coisas que Deus tinha ira, por causa da nossa desobediência. Deus pega aquele cara desobediente, tranqueira, Ele pega e traz e faz nele a sua justiça. Ele não vale nada, mas aí para mim ele vale tudo. E o melhor, Odair, sabe o que é? É que Deus prega uma tranqueira igual eu, tira lá da lama do pecado, filho de pastor, religioso, fariseu de carteirinha, dá uma chance para ele, e fala assim: você é um tímido, vergonhoso, você não vale nada no mundo que você está trabalhando, você vai ser um bom profissional por causa da sua inteligência, mas só isso, eu vou fazer de você, no meu reino, vou te fazer um pescador de homens, um homem que vai tirar alguém das garras do diabo e estabelecer neles a minha justiça, não a minha, a dele, amém, gente? A dele, anunciar que existe esperança. Cantamos hoje, a nossa fé, a nossa esperança está em Deus, grande Deus. Amém? Estávamos perdidos, mas Deus, em Cristo, nos justificou, nos tornou justos em Cristo, e a justiça se estabeleceu em nós. E qual mérito nós temos? Nenhum. Por quê? Quem esqueceu de onde veio, caiu no pecado de novo. Porque quem esqueceu do buraco que estava, não sabe a obra que Cristo, a obra que Jesus fez. Mas eu sei de onde que eu estava. Amém, irmão? Nunca perca de vista o velho homem que você foi. Nunca perca de vista. Tenha sempre na memória, para dizer para o diabo: eu era aquele lá, esse aqui foi Deus que fez. Esse cara que tem coragem para falar o que vocês não imaginam que eu falaria hoje, né? No tom que eu falei, imagina, um fleumático. Só Deus. Se eu fosse um sanguíneo, era fácil, um fleumático. Uau! Amém, Marcos? Não importa quem você é, importa quem você representa. Coloca lá, 2 Coríntios, capítulo 5. Coloca a partir do verso 15. Já estou encerrando, também, gente? Segunda Coríntios 5, a partir do 15. Eu acho que é 15. Não tem? Segundo Coríntios, capítulo 5, 17 é a nova vida. Eu quero que o do 15, um pouquinho antes. Tem sim, meu irmão. Opa. Olha lá. Ele morreu por todos, para os que vivem. Vamos ler comigo, irmão. Leiam comigo esse versículo, você tem que decorar ele, entendeu? Para você falar para você mesmo todo dia. Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais, entendeu, Dair? Ó, você é um bom corintiano, mas você não pode ser mais corintiano aqui agora você tem que fazer parte do reino. A gente faz de conta que é, entendeu? Até brinca com os corintianos, brinca com os palmeirenses e tal, mas de fato eu sou um palmeirense disfarçado, para chegar no meio dos caras que falam de futebol, eu dou aquela tirada, até me informo como é que está o negócio, mas quando a conversa muda o tom, eu tenho um segredinho, né, Ailton? Olha lá o cara corintiano que nós ganhamos para Jesus lá, ó.
E tem outros, hein, que eu entrei por causa de time, tá, gente? Eu uso o time como porta de entrada. Brasileiro gosta de futebol, não é, meus irmãos? E eu gosto de futebol? Vai lá num jogo assistir, você vai ver. Não tem um lugar que tem mais palavrão, palavra obscena, do que um. É ou não é? Esse cara está todo dia, o trabalho dele lá, ó. Trabalha lá dentro. Irmãos, é o inferno, é um pré-inferno ali já. É um pré-inferno. Porque, gente, é bom quando o Palmeiras faz gol? É bom, mas é bom assistir na televisão, porque eu não ouço palavrão, eu não ouço ninguém xingando o juiz. Irmão, é diferente. Ok? Assisto o jogo de vez em quando dá tempo. Às vezes eu fico só sabendo o resultado. Agora, qual foi o último dia que você falou de Jesus para alguém? Qual foi o último dia que você compartilhou o evangelho para alguém? Essa resposta tem que responder para você até você dizer assim, está acontecendo, já está bom. O duro quando não acontece. Você está dentro de uma bolha tão grande que nem você consegue estourar ela. É a bolha da tua imaginação de que está tudo bem e não está. Olha lá, que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A sua vida só tem valor no reino de Deus se você viver para Ele. Seu trabalho, você vive para Ele. Você está ali como agente do reino de Deus. Mas, Odair, por favor, irmão, você está vindo para Jesus agora, não se transforme em agente secreto. Ok? Tem uns irmãos da KGB que não vale porcaria nenhuma. Esse converte para o reino de Deus, aí muda para a KGB. Entendeu? Ou vai para a CIA, sei lá, vai para outra agência. Muda de agência, de reino, e aí não compartilha mais o evangelho. Acabou. Estragou o cara. Ele não compartilha o evangelho com ninguém. Aliás, não compartilha e nem sabe como fazer. Se chegar uma pessoa do lado dele, ele não sabe compartilhar. Ele fala de receita, mulher fala de receita, o que mais mulher fala? Receita de cabelo, de vestido. A minha não fala de botox. A minha não fala. A minha fala. Não, eu vou mudar um assunto aqui. Vocês vão ver como ela é bela lá em cima. Ponto. Isso que importa aqui. Porque quem eu sou aqui não vale nada, porque é bom o que Deus vê lá. Você vai ver como ela é linda lá. Ok? Deu recado aí. Isso que importa. A beleza de Cristo que essa menina tem. A coragem que ela tem. A ousadia que ela tem para pregar o evangelho. Vocês não imaginam o brilho de Deus que essa menina tem. E eu sou apaixonado por ela. Meu coração pertence a ela. Porque essa mulher, ela é responsável por um homem. Ela está ajudando um homem a entrar no céu. Porque eu não sou um cara fácil. Eu não fui um cara fácil. Aí está o ponto. Se ela é uma cidadã do reino, ela ajuda qualquer pessoa que está ao lado dela a ir para o céu. Ela confronta, não importa quem é. Ela fala porque ama e cuida e zela. Não é, gente? Amém? Lá no céu a gente vai bater esse papo de novo, ok, gente? Quem estiver lá, a gente vai bater esse papo. A gente vai falar sobre a Rosângela, o brilho que ela vai ter lá. Vocês vão entender o que eu estou falando, ok? Só que eu quero que, sinceramente, de coração, eu gostaria, de coração, que tivesse pessoas aqui que brilhassem mais do que eu e a Rosângela. Porque eu tenho 60.
quem vai continuar o que eu estou fazendo? Com mais ânimo e mais força do que eu fiz. Tem que estar aqui dentro. Senão estou perdendo meu tempo. É isso aí, gente. Né? Minha esperança é que seja você ou seu filho, que você seja tão comprometido que seu filho fala assim, eu quero esse negócio para mim. Se apaixone por Jesus. Seja uma mulher de Deus igual a Rosângela, um homem de Deus como lá é, ou melhor do que eu. Pode passar, não pode passar. Estou feliz. Verso 16. Assim que, aqui irmãos tem um mistério. Assim que nós, daqui por diante, o cidadão do reino, ele tem que ter isso em mente. A ninguém conhecemos segundo a carne. Amém? Então, como eu conheço a Rosângela, segundo a carne, que eu acabei de falar, que não estava nem planejado. Vocês vão ver o brilho que ela tem. Porque eu conheço o que ela vai ser. Eu estou anunciando, eu já estou anunciando quem ela será lá no céu. Então, quando você olha uma pessoa, amém? Quando você olha uma pessoa, como é que você tem que ver ela? Como Cristo, segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo agora não conhecemos deste modo. Então, eu não olho mais para a pessoa segundo a carne, mas segundo o plano que Deus tem para fazer. O quanto que Deus vai levantar essa pessoa, vai transformar essa pessoa, vai fazer dela um pregador, um anunciador, um proclamador, um homem de Deus, vai ganhar almas, vai anunciar o evangelho, vai ser um sucesso. Por quê? Porque eu não olho segundo, olho para uma mulher perdida aí, ela entra aqui na igreja, irmão, Jesus pode transformar essa mulher em uma cidadã do reino. No seminário, quando eu era garoto, eu vi muitas meninas, moças que iam para o seminário, elas tinham sido prostitutas, viciadas, e elas se tornaram esposas de pastores. Quantas? Chegava lá, irmãos, destruídas, em processo de limpeza, mas se transformaram em grandes mulheres de Deus, cheias do Espírito. Porque Deus quer fazer isso. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Verso 17. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e esses que se fizeram, novas. Diga para o seu vizinho aí, joga o velho fora, e entra no esquema de Jesus. Vamos lá? 18. Ora, tudo isso provém de Deus, plano de Deus, projeto divino, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, amém? Quem foi reconciliado com Cristo aqui? Levante a mão, amém? Então, nos reconciliou com Cristo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Quem tem o ministério da reconciliação? Irmãos, como é que a gente reconcilia? Vou dar aqui o exemplo. Como é que a gente, vou usar você, Rodrigo, amém? De boa. Vamos lá. Como é que a gente reconcilia um casal? Conversando? Com diálogo, né? Por exemplo, quando eu trago um casal para conversar, eu ouvo o Rodrigo, eu ouço a Jaque, aí tem umas coisas que a Jaque falou que não é verdade, o Rodrigo falou, não é esse assim, pastor, ela está enrolando o senhor, aí depois a Rodrigo fala, pastor, não é desse jeito, o Rodrigo está aumentando, né? É assim, gente? É, ok. Então, como é que eles vão reconciliar? Conversando comigo? Conversando com quem? Não. Como é que eles vão reconciliar o casamento? Conversando entre eles. Ok, gente? Então, Deus deu o ministério da reconciliação para quem? Para você. Como é que você vai reconciliar o cara que está perdido no inferno e trazer para o céu? Sendo agente secreto, é o que a maioria faz.
ele vai ver que eu sou de Deus. Ele vai descobrir um dia Deus vai mostrar para ele. Não tem jeito. Você tem que abrir sua boca e falar das palavras de Cristo. A Bíblia diz: habite abundantemente em vós a palavra de Cristo. Reconciliação é o quê? É falar as palavras de Cristo. Se o seu marido não é crente, o que você faz? Fala versículo bíblico para ele. Mas pastor, ele vai rir da minha cara. Deixa rir, igual o Bruno ria da minha. Vocês imaginam a cara que o Bruno fazia quando falava os versículos bíblicos para ele? Sabe que ele falava assim: nossa, que palavra legal, pastor. Ele ria de mim, e eu lá dentro, eu ria dele. Eu vejo que vai rir bem melhor. É, quem ri por último, ri melhor. Ok, gente? Teu marido é um crente? Fala a Bíblia para ele. Todo dia. Não defenda a sua igreja. Não defenda seu pastor. Defenda a palavra de Cristo. Toda igreja tem problema, toda igreja tem pastor ruim, padre ruim, igreja ruim, religião ruim. Irmão, não defenda isso. Que igreja? Quando a pessoa perguntar qual igreja você é, quando você começa a compartilhar o evangelho, a pergunta que Satanás vai mandar na conversa é essa: qual igreja você faz parte? Você manda o cão comer mato em outro terreno. Mas não responda essa pergunta. Não responda. Não, eu vou te mostrar o endereço. Caiu na rede, tonto. Você não sabe nem pregar o evangelho. Nem sabe quais são as táticas de Satanás para impedir que você pregue e continue falando do evangelho. O endereço da igreja não vai mudar ele. Dá uma Bíblia para ele, mostra onde ele vai ler e conhecer a Jesus. Ministério da Reconciliação. Diga para o seu irmão: abra a boca e fale daquilo que tem que ser falado. Fala para ele aí: abra a boca, irmão. Deus está cansado de esperar você. Fale de Jesus. Fale que Ele morreu na cruz. Pode falar: morreu na cruz por você. Ele te ama. Ele quer transformar a sua vida, né? Os seus pecados foram cravados na cruz. Pode falar isso, porque é verdade. Mas você sabe, ó, a Bíblia diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Salvar do quê? Ué, você quer ir para o céu? Então, o único jeito é Jesus, não é a minha igreja. Fala assim, na bucha: a minha igreja não leva ninguém para o céu. Os caras, como é que é? Não, a minha não leva. Jesus leva, mas a minha igreja não leva. Se quiser ir lá na igreja, eu posso te ajudar a conhecer Jesus. Irmão, isso aqui é um ambiente, entendeu? Nós temos esse negócio aqui para fazer de conta que nós somos uma denominação, mas o negócio aqui é outro. Nós não estamos nem olhando para a placa, nós estamos olhando para o cara que pode mudar sua vida. Se placa resolvesse, irmão, nós tínhamos na frente um monte de placa. Cuspe de Jesus, que mais? Tem a igreja Cuspe de Jesus, conhece essa ou não? Cuspe de Jesus, alguém ajuda aí? Tem um monte aí, mas só o Senhor é Deus, Presbiterana Renovada. Irmãos, eu enchi a igreja de placa ali, né, Adilson? Parecia umas placas, uma colorida, dourada, refletindo à noite. Irmão, se placa salvasse, a gente encher a igreja de placa. Se diz um cara passou aí na frente: pastor, a igreja fechou, por quê? Porque não tem mais placa. Eu falei: estamos ficando bom, está ficando bom. Porque o cara entra aqui: que igreja é essa? Que horário é o culto? Irmão, sabe por quê? A melhor igreja não é a que funciona aqui dentro, é a que funciona lá fora. E você vem aqui dentro porque você ama o seu irmão e sabe que de alguma coisa o Odair vai falar alguma coisa que vai ser bom para mim hoje. O Rodrigo
Nós vamos conversar no final do culto e alguma coisa ele vai compartilhar e eu vou ser abençoado. Na hora que eu estiver orando por uma pessoa, de repente Deus vai falar comigo, aquilo que eu estou orando não é nem para o cara, é para mim. Quem já fez acontecer isso com você? Estou orando, Deus, transforma a vida dele, que Deus mude esse aspecto da vida. E é eu que estou precisando, amém, gente? Estou orando para Deus mudar o cara e Deus está falando comigo. Não sei se aconteceu com você isso. Eu estou ajudando o cara e Deus está falando comigo. Verso 19. Presta atenção. Estou encerrando o culto. A saber, Deus que estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, não leva em conta. Amém, irmãos? Quando Deus olha para você, Ele leva em conta os seus pecados? Não. Ele leva em conta o quê? O valor que você tem. Quanto você vale? Muito mais do que um passarinho. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro e as suas riquezas, porque ela é eterna, as riquezas passam. A sua alma eterna tem um valor inestimável. Não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a igreja, fala comigo, nos confiando fala bem alto. Não, todo mundo, todo mundo, 1, 2, 3, confiando ela é uma palavra muda ou ela tem alguma coisa que sai da boca com som? Então, meu irmão, aprenda a falar aquilo que vai transformar, meu irmão. O que é que transforma, pastor? A palavra de Cristo. 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, e em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Então, na verdade, na outra tradução diz assim, coloca a NVT para mim, esse texto aí, só para vocês entenderem o que esse texto está querendo dizer. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconcilie-se com Deus. Amém? É isso que devemos dizer para pessoas, você precisa se reconciliar com Deus. Perdido precisa ouvir isso de nós. Como reconciliar? Eu já tenho Deus. Não, estou falando uma coisa, né? Irmãos, todo mundo fala de Deus, amém, gente? Agora, fala de Cristo, vê se as pessoas falam de Cristo. Não falam de Cristo, não falam de Jesus. Então, quando for falar de Deus, não fale de Deus, fale de Jesus. E de preferência, fale alguns versículos que Jesus falou. Amém? Quantos querem ser embaixadores do reino de Deus? Amém? Coloque-se de pé. Coloque-se de pé.